Olá, turma, tudo bem? Nós estamos de volta hoje à aula série de ciências, mas preste atenção. Hoje pela manhã a dona Rosura já colocou um vídeo avisando os professores que a partir de segunda começa o nosso teste, né? O nosso teste de sondagem. Então, nós só temos essa semana para a gente concluir esses conteúdos, mas com vocês eu já concluí todas as 3 disciplinas. E nós temos 2 capítulos em ciências, que é o sistema circulatório e o sistema cardiovascular. Ainda tem o sangue, mas o sangue esse não vai ser para a prova, depois a gente vai fazer um trabalho sobre o sangue. E em química nós já vimos sobre a tabela periódica, é somente aquele capítulo da tabela periódica. E em física é o capítulo sobre a atração gravitacional, que também nós já concluímos. Nós não vamos trabalhar com exercício, ou seja, nós não vamos cobrar os conteúdos dos exercícios nesses testes, porque a gente só pode cobrar depois que eles forem corrigidos em sala de aula. A gente vai trabalhar baseado nos textos e no caso de química, a gente vai trabalhar baseado principalmente na tabela periódica. Então está aqui os nossos conteúdos para o teste de sondagem. Só lembrando para vocês que está avisado que começa a partir de segunda, mas nós até o momento não recebemos ainda o horário. Claro que vocês vão receber, nós também vamos receber, provavelmente amanhã ou até sexta, para a gente poder se programar melhor. Mas de qualquer forma, como foi no mês anterior, a gente vai ter a semana para fazer os testes. Aí não terá aula, será somente os testes. Por essa razão, a gente não vai trabalhar mais conteúdo aqui para lá. Os conteúdos nós só vamos prosseguir após realizarmos os testes. E em ciências, como eu já disse, nós temos aqui o capítulo 6, esse aqui da página 73 a 80. Eu estou colocando aqui só as páginas do texto, né? Os exercícios vai ser cobrados só na prova mesmo. E aqui o capítulo 7, 85 a 95, que aqui é sobre o sistema cardiovascular. Só lembrando, nós terminamos com o estudo da linfa, né? Então nós já vimos tudo isso aí. Eu até pedi a vocês já que respondessem os exercícios, mas esses conteúdos dos exercícios não será cobrado em prova. Em física, nós temos páginas 144 a 150. Temos o capítulo 10. Atração gravitacional, a força da gravidade. Então, a gente vai trabalhar também baseado no texto. Inclusive, amanhã a gente pode até dar uma revisada em química, né? Aliás, em física aqui sobre esse conteúdo, né? As possibilidades de algum cálculo ou não. E em química está aqui, página 45 a 52, só um capítulo, o capítulo 3, e é o seguinte: em química, a gente tem a tabela periódica, que é o nosso alvo principal. A tabela periódica, eu já venho falando para vocês, que ela é um objeto de pesquisa. Então, sempre quando eu trabalho com esse conteúdo da tabela periódica, eu costumo fazer questões na prova pesquisadas pela tabela, que é a melhor forma da gente compreendendo a tabela, de aprender a tabela, é pesquisando nela. Aí nós vamos usar esse teste de sondagem exatamente para a gente trabalhar muitas questões pesquisadas na tabela. Eu estou aqui com o livro de vocês, até já tinha mostrado para vocês outras tabelas periódicas, de outras cores, com outros arranjos, etc e tal, e outros objetivos diferentes. Mas nós vamos focalizar, nessa aula de hoje aqui, vou revisar aqui um pouquinho, vamos focalizar a tabela periódica do nosso livro. Porque o que nós vamos cobrar na prova será baseado nessa tabela periódica aqui. Só lembrando que ela está faltando aqui os últimos elementos químicos. Nós vamos trabalhar com ela do jeito que está aqui, só até o elemento de 112, a partir do 113 a o 118,
a gente não vai trabalhar agora só na prova, porque claro que nós vamos ter aulas presenciais antes da prova, e aí a gente complementa, porque só dá certo complementar com aulas presenciais. E a gente vai estudar para fazer pesquisas baseadas nessa tabela aqui que nós temos. Vai cair questão teórica sobre os textos? Vai também. Então, sempre eu costumo fazer a prova sobre esse conteúdo, com questões a respeito dos textos, né? E questões a respeito da tabela periódica. Então, aí a gente vai trabalhar também de uma forma mista, sendo que a gente vai explorar bastante. Se os testes continuarem sendo de 15 questões, a gente vai colocar praticamente metade, ou talvez mais da metade para pesquisar na tabela. Agora, como nós vamos pesquisar na tabela? O que é que nós temos que entender primeiro? Primeiro são as cores. Essas cores que estão aqui, eu me refiro primeiro, agora estou falando a respeito da cor do fundo da tabela. Esse verde claro, esse amarelo, esse azul e o rosa aqui. Essas cores aqui, elas estão indicando a classificação dos elementos quanto ao caráter metálico. Então, quanto ao caráter metálico, o hidrogênio que aparece aqui em rosa, somente ele não é classificado em nenhuma categoria. Esses de verde claro são os elementos metais, são a maioria dos elementos da tabela periódica, são os elementos metais. A maioria dos elementos da tabela periódica, inclusive essas duas séries aí abaixo dos lantanetos e dos actinidos. Então eles são classificados todos como metais. Esses amarelos são os não metais. Só lembrando a vocês que aqui nesse meio aqui existiria os semimetais, mas aqui na tabela a gente está trabalhando só com metais e não metais, e os gases nobres, que são esses azuis aí. Portanto, com relação a essas cores aí, a gente pode fazer pergunta pedindo para identificar o caráter, se o elemento é metal, se é um não metal, se é um gás nobre, né? Isso baseado na cor dos elementos. Nós temos também aqui outra coisa diferente em relação à cor do símbolo do elemento. Observe que aqui aparece o símbolo do elemento, a maioria em preto, aparece em branco, aparece em vermelho e aparece em azul. Essa indicação do símbolo do elemento, a cor do símbolo do elemento, se refere ao estado físico do elemento químico e mais alguma identificação se ele é natural ou se é artificial. Por exemplo, esses elementos de símbolo vermelho, o hidrogênio e esses outros aqui dessa parte da tabela, eles são gasosos. Então essa cor vermelha do símbolo está indicando que eles são elementos do estado gasosos. Azul, como eu já falei antes, nós só temos dois azul aqui, o mercúrio e o bromo. Eles são dois únicos elementos encontrados no estado líquido. Então, com exceção desses dois últimos elementos citados aí, e desses vermelhos, os outros aqui que estão de preto e que estão em branco, todos eles são sólidos. Então, todos os elementos aqui de símbolos brancos e de símbolo preto são sólidos. Temos líquido, repito mais uma vez, somente o mercúrio e o bromo. E temos gasoso aqui o hidrogênio e mais esses elementos aqui, os gases nobres e o nitrogênio, o oxigênio, o flúor e o cloro, que são não metais gasosos. Bom, com relação a essa cor de símbolo preto e cor de símbolo branco, aqui está quanto à natureza do elemento. Esses elementos que aparecem de símbolo branco, eles são elementos artificiais. Os outros elementos de símbolo preto, incluindo os de símbolo vermelho e de símbolos azuis, eles são considerados elementos naturais, que eles são encontrados naturalmente na natureza. Então,
eles são os elementos naturais. Os artificiais são esses de símbolo branco. Os outros todos são elementos naturais. Outra coisa que nós temos a identificar na tabela é o período e a família, gente. Então, lembrando, todo elemento químico fica dentro de um quadro desse. Eu vou pegar aqui a prata, por exemplo, de num atômico 47. Então, a prata está aqui, como todos os outros estão. Cada elemento pertence simultaneamente a uma família e a um período. Quem são as famílias ou grupos? São essas linhas verticais. São um total de 18. Então, eu tenho 18 grupos ou 18 famílias. E quem são os períodos? São essas linhas horizontais que também são chamadas de cédulas. Lembrando que apenas o quarto, quinto, sexto período aqui está completo. O sétimo, hoje ele já está completo, mas não aqui nessa tabela de vocês. O sétimo período vai ficar completo quando a gente colocar aqui os novos elementos que já foram descobertos. Aí fica completo. Sendo que o primeiro período, ele só tem 2 elementos. O hidrogênio aqui de um lado e o hélio lá do outro lado. Então isso aqui é o primeiro período. Pegou só um aqui e o outro lado do outro lado. O segundo período, que começa com o lítio aqui e o berílio, ele vai até o neônio lá. Então ele começa aqui, 2 aqui e o restante lá do outro lado. O terceiro período, que é o do sódio, termina lá no argônio também. Então ele tem uma parte aqui sem elementos e aí continua na frente. E a partir daí, do quarto período diante, eles estão completos, com exceção aqui o sétimo período que eu não coloquei. Esses elementos que ficam aqui abaixo são chamados de cédulas lantanídeos e actinídeos. Eles foram retirados aqui da tabela periódica. Foi retirado do sexto e do sétimo período, respectivamente. Fora isso aí, a última classificação que nós temos a fazer é o seguinte. Essa parte mais baixa aqui da tabela, incluindo os grupos de 3 a 12, são chamados de elementos representativos. Então, esses elementos representativos, aliás, de transição externa. Esse daqui de baixo são transição interna. Então, aqui é de transição, essa parte mais baixa é de transição. Essas partes mais altas dos dois lados, ou seja, as famílias 1 e 2 e da 13 a 18, eles são os representativos. Esses elementos representativos são aqueles elementos que, de verdade, de fato, eles cumprem as normas que nós temos na tabela periódica. Os outros, às vezes, fogem das regras, né? Mas eles, sim, são chamados de representativos porque eles obedecem mais detalhadamente às regras. Bom, gente, nós vamos ficando por aqui. Amanhã a gente comenta mais um pouco de física e, se for necessário, volta para a tabela. Então, até a aula de amanhã.